Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Meus amigos e amigas patriotas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube dos patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo traficante e comunismo e todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema caótico e melancólico. São verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes e exigimos que todos esses criminosos sejam presos. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade. Em seguida, a primeira live do juiz Oscar. Depois tem o primeiro conteúdo. Depois o segundo conteúdo que o juiz Oscar enviou para o mestre Dinho passar. Depois, passando os dois conteúdos, vai ter a live do juiz Oscar. A segunda live vai ser por último. Então, a seguir, vamos assistir. Vamos assistir agora, no nome do Senhor Jesus Cristo, a seguir. Muito bom dia, sábado 29 de 2025, horário 9 horas 18 minutos, 9 horas 18 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, arbitragem internacional, justiça particular, justiça paga. Temos já para as autoridades do Vietnã, como também para as autoridades do Japão, ao qual vários contratos foram verificados que as assinaturas do Moacir não bate com a figura do óbito do Lula, ou seja, é falsa identidade, mas eles já tinham se evadido do Japão, chegando ao Vietnã. As autoridades do Vietnã, que são comunistas, único partido, eles alegam que há um impostor se passando por Luiz Inácio Lula da Silva, o Moacir. Então, eles estão acautelados e todos os contratos que eles assinaram foi verificado que não bate com a assinatura do óbito Luiz Inácio Lula da Silva. Como também ficou exposto os ministros que acompanharam a comitiva do Moacir, se passando por Luiz Inácio Lula da Silva, e eles se sentiram agredidos, ou seja, ludibriados. Então, todos eles vão ter que pagar uma soma em dinheiro que confere e supera 60 bilhões de dólares. Então, o Moacir, conjuntamente com os dois senadores presidentes, os dois deputados presidentes da Câmara de Deputados,
eles estão em, vamos dizer assim, acautelamento no Vietnã. Estão cerceados por todas as polícias e serviços de inteligência do Vietnã, que o Vietnã não gosta de mentiras, principalmente por pessoas com falsa identidade. Então eles agora estão procedendo à captura de todos os que estão na comitiva do Luiz Inácio Lula da Silva, óbito, conhecido como Moacir. Todos eles estão acautelados no Vietnã e não vão poder sair do Vietnã até pagar vamos dizer assim, o alvará de soltura por falsa identidade. Ou seja, todos eles estão considerando que o Moacir, com os senadores, ministros e também empresários que foram para o Japão e que foram para o Vietnã, foram com a intenção de fraudar o Japão e fraudar o Vietnã. Tudo isto já verificado, tudo isto já posicionado. Então, torno a repetir, quem está falando aqui é o senhor Oscar Aníbal Chiapano, árbitro, na função corregedor-geral na investigação de 196 países, dos seus membros, funcionários públicos, que querem se estabelecer como se reis ou ditadores fossem em seus estados, em seus países, e colocaram a população da República Federativa do Brasil refém. A mesma coisa que foi feita na Comunidade Europeia. Todos eles lá colocaram o povo europeu refém de toda essa artimanha que ludibriou durante anos, décadas, os planos Marshall. Todos eles já identificados. E todos eles também terão as suas capturas, e já têm as suas capturas determinadas pelo DEFAL que ocorreu na investigação da USAID. Todos já identificados. Então, pedimos às autoridades do Vietnã que entendam: o Brasil não compactua com o Moacir, também não compactua com os representantes de governo, senadores que têm um prontuário. Você pode puxar a ficha. A primeira coisa que eles fizeram foram ver o histórico de falcatruas, de crimes cometidos pela comitiva que está acompanhando Luiz Inácio Lula da Silva. E todos eles têm um pedigree realmente admirável. Todos eles estão na faixa de 70, 50, 120, 180 atos de crime contra a população da República Federativa do Brasil e também contra a Europa, contra países da América do Sul, dos Estados Unidos da América também, os EUA. Então, eles lá, para sair ou para ter fuga, está se falando em 60 bilhões de dólares.
Se eles não pagarem isso, não tem como fugir. Então todo mundo está dizendo, será que o Moacir trouxe a gente no Vietnã para nós sermos sequestrados e pagar o sequestro? Não se sabe. Só se sabe que o Moacir, ele criou eventos da fauna verde, querendo arrecadar dinheiro da Europa, querendo arrecadar dinheiro dos seus sócios do narcotráfico no planeta. Ele não obtendo êxito, ele partiu imediatamente para o assalto, para o DEFAL. Ele está fazendo esse procedimento em todas as empresas brasileiras. Isso já é o modus operandi conhecido e aparelhou o Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, que também tem ordem de prisão internacional, e que a Quarta Frota se encontra no território da República Federativa do Brasil para proceder à extração destes meliantes. Também tem governadores, tem prefeitos, é um total de 11 mil. Tem também empresas do Hamas, do Hezbollah, do Estado Islâmico, da Turquia, do Irã, ou seja, todos eles já identificados que produzem aqui no Brasil verdadeira agiotagem e manipulação através de 4 bancos que manipulam o empréstimo bancário de 227 bancos do narcotráfico. Ou seja, os agentes que tomam dinheiro emprestado são autorizados pela ORCRIM, Foro de São Paulo ou Grupo de Puebla, que tem por representante o Moacir, já que o Lula é óbito. Então ele determina que você, Bradesco, vai pegar emprestado com o Amrobank, narcotraficante terrorista, Banco do Narcotráfico Mundial. Então o Amrobank, ele passa para o Bradesco quantos bilhões ele tem para emprestar e ele divide uma percentagem com o Bradesco e o Bradesco paga o Moacir, o seu staff de crime, ou seja, os seus sócios de 29 partidos políticos e do parlamento, como também do judiciário. Todos já identificados. Não tem para onde correr. Vocês, saindo do Brasil, são queima de arquivo, porque vocês vão querer utilizar a Play Bargain, vão querer contar quem são os sócios de vocês, vão colocar o nome do Macron, da Van der Leyen, do alemão, vão querer entregar todo mundo. Então todos eles estão arrecebiados, estão com o cu na mão. Então eles já disseram, olha, vamos aniquilar com essa turma, porque essa turma vai querer entregar todo mundo, até os ingleses, não é? Porque o saltitante Randolph Rodrigues, conjuntamente com o ceguinho comentarista de futebol, que virou senador, usufruíram de propina pago pela Inglaterra. E tudo isto para tomar terras da República Federativa do Brasil. O aparelho de intervenção nas plataformas de internet, monitorado pela China, se localiza em vários estados
em 26 estados e no Distrito Federal, todos já identificados. Alguns tiveram oportunidade de se evadir, outros não. Já estão presos e levados ao cárcere chineses. Também tem russos, também tem norte-coreanos, todos identificados. E todos eles estão contribuindo, alegando suas patentes, porque todos eles são militares. Então a única coisa que eles respondem é o número de série e suas patentes. Do resto eles não confessam absolutamente nada. Mas como se trata de terrorismo e narcotráfico, eles vão ser pinçados, extraídos para as oitivas em Guantánamo. Peço a vocês que viralizem isto o máximo possível, porque estão querendo tomar medidas drásticas aqui no Brasil ao confisco da poupança, ao confisco das contas em bancos. Tudo isto, no momento, está impedido. Então, nós sabemos deste modus operandi do Moacir, que se faz passar por Luiz Inácio Lula da Silva, óbito. Então estão já inseridos na Lei de Segurança Internacional. O núcleo nuclear, o supraconstitucional, está estabelecido em toda a América Latina, porque a América Latina está à ameaça de ogivas nucleares para submeter os povos da América Latina à submissão. E os EUAs não vão permitir. E eles já estão mirando onde se encontram os mísseis de 3.000, 2.000 quilômetros de propulsão, né? Que podem atingir 2.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, para que eles sejam, no momento que eles apertarem o botão, imediatamente o submarino nuclear joga as armas nucleares em cima desse país, para que não haja nenhum tipo de possibilidade a que eles venham a querer se levantar. Então já está ativado o núcleo nuclear no planeta. Estamos já dizimando, estamos já procedendo no Iêmen, estamos procedendo na faixa de Gaza, estamos procedendo na Síria, estamos procedendo na Ucrânia, estamos procedendo também na Europa, onde todos eles têm que chegar a uma rendição incondicional. Vão se render e vão estabelecer toda a sua captação em dinheiro para serem monitorados, porque todos foram confiscados. A retaliação dos EUAs se expandiu por toda a comunidade europeia. Eles já estão respondendo, conjuntamente com o Brasil, às medidas de proteção e acautelamento de dinheiro para que não haja desperdício desse capital a ser empregado em bombas atômicas ou aniquilação da humanidade. Meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com.
Mercado Pago, quer dizer, meu Pix de sobrevivência, é meu e-mail, é meu nome todo, em minúscula, Oscar Aníbal Chiapano, tudo junto, @gmail.com, plataforma Mercado Pago, banco. Meu CPF, 510 466 447 34, plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem, porque nós tivemos que juntar para poder comprar um celular, porque o telefone que nós utilizávamos, ele teve a bateria, ela engordou, né? Ia explodir, então ia ocasionar algum ferimento, alguma coisa, porque o telefone não para. Então eles mandam relatórios, eu faço um resumo e transmito aos generais em campo. Maiores informações, entraremos em contato, por favor, viralizem isto. Então, o Moacir se encontra acautelado, não é sequestro, é um convite a ele permanecer e transferir 60 bilhões de dólares para o Vietnã, país comunista de um partido único, comunista. Então, eles estão lá, abraçaram Lula, beijaram, agradeceram ele de estar lá, porque ele vai ser muito útil. Se ele quiser, vamos dizer assim, conseguir se trasladar, mas eles vão morder 60 bilhões de dólares. De todos, todo mundo vai ter que colocar a grana. Ou seja, foi um sequestro, teve a conivência dos 29 partidos, foi uma atitude para prejudicar os sócios do Moacir, ou seja, está tudo descoberto, a merda está no ventilador. Então agora vocês que resolvam, vão pra puta que os pariu, seus filhos da puta. Espero que vocês não retornem. Ah, e tem prêmio para cada um que está lá na comitiva, tem prêmio. Então, para você resgatar o prêmio, você tem que cortar a cabeça e as mãos e entregar a quem está pagando o prêmio. Maiores informações, entraremos em contato. Viralizem isto o máximo possível. Gratidão. Fiquem com Yahushua Rom Merushihaim, o Senhor maravilhoso, todo-poderoso. A Ele corresponde toda a justiça e misericórdia. Gratidão. Um míssil disparado pelos Houthis atingiu um porta-aviões dos Estados Unidos no Mar Vermelho. O que parecia impossível aconteceu. E a resposta americana foi brutal. Caças de quinta geração, mísseis Tomahawk, drones de ataque e forças especiais foram liberados sem aviso. Foi o início de uma operação massiva. O dia da vingança. E agora o mundo segura a respiração, porque esse ataque pode ser só o começo de algo muito maior. Foi no início da manhã que um míssil balístico, lançado do norte do Iêmen por forças Houthis, riscou o céu do Mar Vermelho. O alvo, o USS Dwight D. Eisenhower, um dos mais poderosos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, posicionado para dissuadir ataques. Apesar das defesas aéreas, a explosão atingiu o convés lateral e deixou feridos a bordo. Uma escalada sem precedentes. Impacto gerou pânico e imediata resposta de alerta máximo em toda a 5ª Frota Naval Americana. Satélites dos Eisenhower detectaram novos lançamentos a partir da costa de Hudaida, indicando múltiplas tentativas de saturação. Foi nesse momento que o comando do CENTCOM confirmou. Isso foi um ataque direto aos Estados Unidos. A resposta será total. Até aquele dia, os Houthis eram tratados como uma ameaça regional, mas agora cruzaram a linha vermelha dos Ewasibiriwa. A retaliação não viria em horas, mas em minutos. Drones MQ-9 Reapers foram os primeiros a levantar voo em resposta. O que os Ewasibiriwa lançaram a seguir não foi apenas um contra-ataque. Foi o início.
de uma nova fase da guerra no Oriente Médio. Minutos após o impacto no USS Dwight D. Eisenhower, os Ileua iniciaram a Operação Vingança Instantânea, ativando o protocolo de resposta a ataques diretos contra ativos estratégicos navais. As ordens vieram direto do Comando Central, CENTCOM, neutralizar os centros de lançamento dos Houthis, com força total e sem aviso prévio. A primeira onda foi composta por caças F-35C de quinta geração, partindo da própria Eisenhower, mesmo avariada, e de sua escolta aérea. Esses caças penetraram o espaço aéreo do Iêmen, utilizando manobras stealth, e lançaram munições guiadas por GPS contra instalações de radar e silos de mísseis balísticos ao norte de Hudaydah. A segunda onda envolveu drones MQ-9 Reaper, armados com mísseis Hellfire, focados em alvos móveis, comboios rebeldes, lançadores em camuflagem e centros de comando subterrâneos. Imagens térmicas captadas por satélites revelaram explosões em cadeia, indicando acertos diretos em estoques de armamento iraniano. Simultaneamente, o destroyer USS Carney, em posição de escolta no Mar Vermelho, lançou mísseis Tomahawk em um ataque coordenado com as forças aéreas. Os alvos incluíam depósitos de drones suicidas, radares costeiros e armazéns subterrâneos abastecidos pelo Irã. A mensagem era clara: nenhum ponto do território sob domínio Houthi seria seguro. A retaliação era cirúrgica, mas implacável. A força de resposta dos Estados Unidos não se baseia apenas em volume, mas em precisão cirúrgica e letalidade estratégica. Entre os armamentos empregados na operação, destacaram-se os mísseis Tomahawk Block 4, capazes de viajar mais de 1.600 km com correção de rota em tempo real. Esses mísseis podem mudar de alvo em pleno voo, adaptando-se à movimentação do inimigo, com apoio de inteligência artificial embarcada. Outra estrela do ataque foi o F-35C Lightning II, avião furtivo com sensores 360 e sistema de fusão de dados em tempo real. Esses caças lançaram JDAMs, Joint Direct Attack Munitions, bombas inteligentes que convertem projéteis convencionais em armas de precisão. Elas atingiram bunkers enterrados, centros de comando subterrâneos e pistas de lançamento improvisadas em áreas civis abandonadas. Na retaguarda, drones MQ-9 Reaper operavam em dupla função, ataque e observação. Com autonomia de mais de 24 horas, esses drones vasculhavam o deserto iemenita em busca de sinais de calor e rádio. Ao menor sinal de atividade hostil, um míssil Hellfire era disparado, com margem de erro inferior a 1 metro. Por trás dos lançadores móveis, drones e mísseis balísticos dos Houthis, existe uma sombra que paira desde Teherã. Relatórios da inteligência americana confirmam que o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, é o cérebro logístico por trás da força dos Houthis. Não apenas fornece os armamentos, mas também treinamento, informações de alvo em tempo real e peças para montagem local. O Irã usa embarcações camufladas como cargueiros civis para traficar tecnologia militar pelo Golfo de Aden, sensores de navegação, detonadores, chips de orientação e até peças inteiras de mísseis são descarregadas em portos controlados pelos rebeldes. Além disso, analistas indicam que o navio espião iraniano Behshad, posicionado no Mar Vermelho, tem papel ativo no fornecimento de alvos às forças Houthi. O objetivo é claro: desestabilizar rotas comerciais e aumentar o custo da influência ocidental na região. Para Teherã, quanto mais caro for para os Imequiais manter sua presença militar, melhor. E enquanto a mídia internacional foca nos rebeldes iemenitas, o Irã movimenta as peças do seu xadrez geopolítico silenciosamente. Enquanto os Iziwal contam com a mais alta tecnologia bélica do planeta, os Houthis apostam em estratégias assimétricas de guerra de desgaste. A principal arma nesse cenário são os drones kamikazes de baixo custo, como os Shahed 136, fornecidos pelo Irã. Pequenos, letais e baratos, esses UAVs voam a baixa altitude e são programados para atingir alvos com explosivos de fragmentação. Eles não precisam de piloto, nem de pistas formais. Podem ser lançados de estradas, montanhas ou embarcações de pequeno porte. Com autonomia de até 1.000 km, esses drones conseguem contornar sistemas de defesa convencionais, chegando muitas vezes indetectados. Massa. Criam uma cortina aérea que sobrecarrega os sensores dos navios da coalizão, forçando respostas múltiplas e rápidas. Outro trunfo são os navios-bomba não tripulados, basicamente lanchas carregadas de explosivos com sensores ópticos e navegação assistida.
Essas embarcações pequenas e velozes se aproximam furtivamente dos cargueiros ou navios de guerra antes de se detonarem. Os alvos preferidos: comboios, civis e petroleiros, o que gera medo, caos comercial e pressão internacional contra o Simewa e seus aliados. A ofensiva dos Houthis e a retaliação dos Imersil transformaram o Mar Vermelho em uma zona de guerra viva, forçando centenas de navios cargueiros a desviar suas rotas tradicionais. A travessia pelo Bab al-Mandeb, o estreito estratégico entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, concentra cerca de 12% de todo o comércio marítimo mundial. Desde o início da campanha Houthi, mais de 150 empresas de navegação, incluindo gigantes como Maersk e MSC, cancelaram ou redirecionaram suas rotas. O desvio padrão agora passa pela extremidade sul da África, contornando o Cabo da Boa Esperança, em um trajeto que adiciona até 12 dias extras de viagem. Esse atraso aumenta os custos operacionais em mais de US$ 1 milhão por embarcação, considerando combustível, seguro e logística. Além disso, o valor dos fretes disparou, refletindo em alta nos preços de alimentos, energia, combustíveis e produtos eletrônicos em todo o mundo. Mas o impacto vai além da economia. O que era apenas uma zona de tensão se tornou o novo Suez, uma artéria vulnerável do comércio global. Para países da Europa e da Ásia, o bloqueio parcial da região é um golpe silencioso na cadeia de suprimentos, afetando desde automóveis até remédios essenciais. E o mais alarmante: nenhum sistema internacional atual consegue garantir segurança plena na área sem presença militar constante. A paralisação parcial do Mar Vermelho também repercute diretamente em acordos diplomáticos e balanças comerciais. A China, por exemplo, que depende dessa via para escoar energia e mercadorias, pressiona nos bastidores por uma resolução, sem romper com o Irã. Enquanto isso, países africanos e árabes, com economias frágeis, enfrentam crises alimentares e escassez de insumos básicos, alimentando o risco de novas instabilidades regionais. Diferente das guerras convencionais do passado, a atual resposta do ZEUAL segue um padrão silencioso, preciso e devastador, batizado informalmente no Pentágono como martelo invisível. Essa doutrina de ataque combina força aérea stealth, guerra eletrônica e sabotagem via inteligência operacional. A ideia não é apenas destruir infraestrutura, mas paralisar sistemas críticos sem alertar o inimigo até o último segundo. Tudo começa com drones de vigilância como o RQ-4 Global Hawk, que sobrevoam a região a 18 mil metros de altitude, mapeando cada metro quadrado do território rebelde. Esses drones transmitem dados em tempo real para centros de comando flutuantes nos porta-aviões, onde algoritmos de IA cruzam padrões térmicos, de rádio e imagem. Quando um alvo é validado, seja um centro de comando móvel ou um comboio de munições, entra em ação o martelo. Mísseis JASSM-R e bombas GBU-57 de penetração profunda, em solo. As operações de sabotagem são conduzidas por forças especiais e por aliados locais infiltrados nas linhas Houthi. Essas equipes utilizam dispositivos EMP portáteis para interromper comunicações, implantes GPS reversos para rastrear, carregamentos e malware embarcado em drones capturados para causar falhas sistêmicas. O resultado é brutal. Ataques simultâneos, coordenados e inesperados, que deixam os Houthis cegos, surdos e vulneráveis antes mesmo da explosão final. Guerra no Mar Vermelho não se resume a bombas e mísseis. Ela é travada, cada vez mais, no espaço invisível das ondas eletromagnéticas, sinais criptografados e inteligência de máquina. Pela primeira vez na história, navios mercantes e destroyers se tornaram plataformas móveis de guerra cibernética, onde o campo de batalha é digital e letal. Os EUA, liderando a coalizão ocidental, ativaram protocolos de guerra eletrônica total, EW Full Spectrum, para neutralizar os ataques assimétricos Houthi. Na prática, isso significa que cada drone que decola de território rebelde enfrenta uma barreira invisível, radares AESA com sistemas de interferência ativa, como o AN/SPY-6, instalado nos destroyers Arleigh Burke. Esses radares não apenas detectam, mas distorcem o sinal dos drones e tomam controle do sistema de navegação, fazendo com que retornem à origem ou caiam no mar. Além disso, navios como o USS Carney agora usam sistemas SEAWIP Block 3, capazes de cegar os sensores de mísseis balísticos antes do impacto. No campo ofensivo, os Simewa também estão empregando drones de contra-inteligência como o MALDI-J, que se passam por aeronaves de combate para atrair os sensores inimigos.
Esses fantasmas eletrônicos permitem que caças reais ataquem alvos sem serem detectados. Ao mesmo tempo, algoritmos de machine learning integrados ao sistema Aegis dos cruzadores Ticonderoga antecipam padrões de lançamento de mísseis e criam interceptações antes mesmo do radar convencional captá-los. Do lado Houthi, a guerra tecnológica também evoluiu, com o apoio direto do Irã. Relatórios indicam o uso de sistemas de triangulação de alvo baseados em UAVs de reconhecimento, aliados a softwares de reconhecimento facial e movimento para identificar operadores ocidentais. Além disso, há indícios de que os Houthis estejam empregando drones aquáticos com inteligência embarcada, programados para navegar autonomamente por até 72 horas, evitando radares até o momento do impacto. A guerra no Mar Vermelho marcou a transição definitiva de uma era militar para outra. A era da IA, tática autônoma em campo de batalha real. Esqueça generais com mapas. Agora, decisões de ataque, defesa e contra-ataque são tomadas em microsegundos por sistemas inteligentes, alimentados por dados de satélites, drones e radares marítimos. O Pentágono ativou o projeto Sentinel, uma IA integrada que funde todos os sensores do teatro de operações em um único cérebro digital. Essa IA, conectada a destroyers, drones e caças stealth, identifica ameaças, calcula rotas de interceptação, reconhece padrões e autoriza respostas autônomas limitadas, mesmo com sinal de comando comprometido. Por exemplo, se um drone kamikaze for detectado a 10 km de um comboio, o sistema analisa sua trajetória, clima, vento, velocidade e tipo de carga, e lança um contra-drone com interceptação por choque, ou ECM. Tudo isso acontece sem intervenção humana direta, reduzindo o tempo de reação de minutos para segundos e multiplicando o sucesso defensivo. Mas o uso de IA não se limita à defesa. Em modo ofensivo, os UIs-UA utilizam algoritmos preditivos baseados em aprendizado profundo, Deep Learning, para identificar alvos de alto valor ocultos entre estruturas civis. Esses sistemas analisam milhares de imagens de satélite e variações térmicas ao longo do tempo, detectando até o padrão de movimentação de uma caminhonete que transporta líderes Houthi entre bases móveis. Com isso, mísseis guiados por IA são lançados com algoritmos que recalculam a rota a cada segundo, garantindo precisão mesmo com bloqueio de GPS ou interferência eletromagnética. Do lado dos Houthis, a inteligência artificial aparece de forma rudimentar, mas eficiente. Softwares de rastreamento baseados em IA, fornecidos por engenheiros iranianos, são usados para mapear comportamento de comboios navais, identificando horários, rotas e janelas de vulnerabilidade. Em ataques recentes, drones suicidas foram programados para aguardar dias em modo stand-by, até que sensores acústicos e ópticos detectassem o som exato de motores dos navios designados. Essa é a guerra onde o inimigo é invisível e os algoritmos lutam no lugar dos soldados. Quem errar o código, perde o navio. Quem otimizar o sistema, domina o mar. E no Mar Vermelho, a disputa não é só por território, é por supremacia algorítmica. Quando drones e mísseis não bastam, os Estados Unidos ativam seu trunfo silencioso. As forças especiais de operações clandestinas, como o SEAL Team 6, os Delta Force e comandos britânicos do SAS. Nos bastidores do conflito no Mar Vermelho, essas unidades vêm sendo implantadas em operações noturnas, silenciosas e cirúrgicas para neutralizar centros neurálgicos do comando Houthi. O foco: lideranças estratégicas, estoques móveis de armas, transmissões criptografadas e sabotagem física de drones e mísseis antes do lançamento. Em 6 de março, uma operação altamente sigilosa foi realizada em território controlado pelos Houthis, ao norte de Sadr. Usando helicópteros MH-60 Silent Hawk, com tecnologia de ruído reduzido, uma equipe dos SEALs foi inserida atrás das linhas inimigas com o objetivo de desativar um bunker de comunicações subterrâneo. A missão contou com apoio de satélites espias e UAVs silenciosos que transmitiam dados em tempo real, além de tradutores nativos e sensores térmicos portáteis. Uma vez em solo, os comandos se infiltraram por uma rota previamente identificada por IA como zona morta de patrulhamento. Durante a entrada no complexo, dispositivos de interferência foram instalados em pontos críticos, derrubando temporariamente as transmissões internas dos Houthis. Em menos de 18 minutos, o centro foi destruído com cargas de termitas silenciosas, sem chamar a atenção de reforços, e com extração aérea feita via drone de carga Ghost X, controlado remotamente. Além disso,
o SAS britânico realizou pelo menos 2 missões de reconhecimento avançado em Hudaidah e Ras Shah, monitorando movimentação de comboios iranianos e mísseis ocultos entre construções civis. Operando disfarçados, com identidade local e suporte de inteligência da CIA, os comandos britânicos plantaram beacons de localização invisíveis aos radares que permitiram, 24 horas depois, um ataque aéreo de precisão. Esse tipo de operação, conhecida como pinça invisível, combina espionagem humana, infiltração física e retaliação de longo alcance sem levantar suspeitas locais. É a guerra, onde quem aparece, morre, e quem some, vence. Esses soldados não são vistos, não são reconhecidos, e se tudo der certo, ninguém jamais saberá que estiveram lá. Embora o ataque tenha sido direto contra um porta-aviões do Z, Israel observa cada movimento com o dedo no gatilho. Localizado a poucas centenas de quilômetros do Mar Vermelho, o país entende que qualquer instabilidade prolongada na região é uma ameaça direta à sua segurança nacional. E não é para menos, os Houthis já lançaram mísseis balísticos e drones em direção a Eilat, no sul de Israel, em pelo menos 7 ocasiões nos últimos 3 meses. Para responder, Israel ativou em modo contínuo o sistema de defesa de múltiplas camadas, composto pelo Domo de Ferro, o Ronda de Davi e os interceptores Arrow 2 e Arrow 3, especializados em mísseis de longo alcance. O monitoramento do sul do país foi reforçado com balões de vigilância, radares de ultra-alta frequência e interceptadores posicionados em navios da Marinha Israelense, próximos à costa. Satélites espiões, OFEC sobrevoam o Iêmen 4 vezes por dia, rastreando lançamentos suspeitos, movimentações anormais e estruturas novas escondidas entre casas civis. Mas o medo de Israel vai além dos Houthis. O receio real é o de que o ataque contra os Inemiwa desencadeie um efeito dominó regional, ativando os demais braços da aliança pró-Irã, Hezbollah no Líbano, milícias xiitas no Iraque e na Síria, e até Hamas em Gaza. O governo israelense já compartilhou com Washington relatórios de inteligência sugerindo um alinhamento tático não declarado entre esses grupos. Uma coordenação velada que pode explodir com um único disparo mal calculado. Segundo fontes do Mossad, há indícios de que Teherã esteja empurrando seus aliados para testarem as linhas vermelhas do Cipruslaguil e de Israel simultaneamente, sobrecarregando suas defesas e seus canais diplomáticos. Nesse contexto, Israel tem intensificado seus treinamentos conjuntos com os Inasserzinmiwa, simulando cenários de guerra em múltiplas frentes e ataques simultâneos com mísseis e drones suicidas. Caças F-35I Adir da Força Aérea Israelense foram realocados para bases avançadas no sul, com capacidade de atingir o Iêmen sem escalas. A ideia é clara: se os Ikio e Siua forem puxados para uma guerra total, Israel não ficará esperando. Ele atacará junto, ou antes. A resposta norte-americana ao ataque Houthi não foi solitária. Dentro de 48 horas, aliados da OTAN e parceiros estratégicos da coalizão internacional ativaram planos conjuntos de proteção marítima e retaliação ofensiva. O Reino Unido foi o primeiro a se posicionar militarmente, destacando os destroyers HMS Diamond e HMS Richmond para o Mar Vermelho, com autorização para interceptar ameaças e realizar ataques preventivos. Esses navios fazem parte da classe Type 45, equipada com o avançado sistema de mísseis Sea Viper e radares de rastreamento multiobjetivo. A França, por sua vez, mobilizou a fragata multimissão Alsace, com sistemas Aster 15 e 30 especializados em interceptar mísseis de cruzeiro e balísticos. Com base em Djibouti, as forças especiais francesas também foram colocadas em alerta máximo, prontas para operações de sabotagem silenciosa ou resgate de navios civis sequestrados. Fontes da inteligência naval francesa confirmaram que navios franceses interceptaram drones Houthi próximos ao estreito de Bab al-Mandeb, evitando pelo menos 3 colisões com cargueiros europeus. A OTAN, embora oficialmente não envolvida em combate direto, ativou canais logísticos e de compartilhamento de inteligência com os EUEA e seus aliados. Centros de comando em Nápoles e Norfolk passaram a integrar uma rede de monitoramento constante, conectando satélites, navios, aviões e sensores submarinos para detectar ameaças em tempo real. Além disso, Grécia, Itália e Países Baixos enviaram navios de escolta para comboios comerciais, sinalizando que a segurança das rotas globais se tornou um interesse comum do Ocidente. O Comando Europeu, EUCOM, também realizou reuniões de emergência com o Comando Central Americano, CENTCOM,
elaborando um protocolo unificado de resposta escalonada para novos ataques Houthi. Esse protocolo permite ações conjuntas, desde o uso coordenado de drones até lançamentos simultâneos de mísseis de cruzeiro a partir de plataformas navais e aéreas. A mensagem que os aliados enviam ao mundo é inequívoca. Se os Houthis ou seus patrocinadores tocarem em nossos navios, a resposta será coletiva e avassaladora. Nos círculos mais fechados da inteligência ocidental, um termo tem ganhado força: a frente tripla. Essa expressão define o cenário em que 3 braços armados diretamente influenciados pelo Irã, Hezbollah, Houthis e milícias xiitas, no Iraque, coordenem ofensivas simultâneas contra alvos dos IOSIWA, Israel e aliados europeus. O risco é calculado: forçar o Ocidente a dividir forças, sobrecarregar suas defesas e criar um colapso operacional em múltiplas frentes. No Líbano, o Hezbollah mantém cerca de 150 mil foguetes e mísseis táticos apontados para o norte de Israel. Desde o início das operações americanas contra os Houthis, houve um aumento significativo na movimentação de comboios militares nas fronteiras libanesas, segundo imagens de satélite divulgadas pelo IDF. Fontes israelenses afirmam que a milícia libanesa já está em alerta máximo e recebeu sinais verdes de Teherã para agir caso a escalada continue. Simultaneamente, no Iraque e na Síria, milícias xiitas ligadas à Força Quds, o braço de operações externas da Guarda Revolucionária do Irã, começaram a se rearmar com mísseis de médio alcance. Esses grupos, como a Kataib e Hezbollah, já demonstraram capacidade de atacar bases americanas com foguetes iranianos do tipo Fateh-110. A presença americana em bases como Al-Assad e Erbil já foi parcialmente reduzida, com reforço em sistemas SERAM para defesa aérea rápida. Enquanto isso, o Irã mantém-se oficialmente em silêncio, negando envolvimento direto e alegando que os grupos são independentes. No entanto, escutas recentes da NSA interceptaram transmissões entre agentes iranianos e líderes do Hezbollah e dos Houthis, demonstrando coordenação estratégica e compartilhamento de inteligência em tempo real. A suspeita é que o Irã esteja testando os limites do Ocidente sem se expor diretamente, usando a guerra por procuração como arma geopolítica de desgaste. A formação de uma frente tripla mudaria completamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Com 3 regiões em chamas ao mesmo tempo, o Ocidente seria forçado a redistribuir forças, abrir novas linhas de suprimento e aumentar exponencialmente seus custos de operação militar. Seria o cenário perfeito para o Irã se firmar como potência regional, sem jamais declarar guerra diretamente. Nos bastidores da guerra no Mar Vermelho, potências globais tentaram agir silenciosamente para conter o conflito. Mas as pontes da diplomacia começaram a ruir uma a uma. Nos primeiros dias após os ataques Houthi, emissários dos Imenessi-Kriua, da União Europeia, da ONU e até de Omã, procuraram intermediar uma pausa estratégica para evitar uma escalada maior. Mas nenhuma proposta foi aceita. Os Houthis se recusaram a recuar, e o Irã permaneceu em silêncio estratégico. A ONU propôs um cessar-fogo técnico de 72 horas, com supervisão internacional e corredores marítimos seguros. No entanto, enquanto os termos eram debatidos, novos ataques contra navios comerciais ocidentais ocorriam, tornando as propostas diplomáticas obsoletas. O secretário-geral das Nações Unidas declarou que o conflito está à beira de uma escalada incontrolável, mas sua voz foi abafada pelas explosões no Mar Vermelho. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes, tradicionalmente parceiros ativos na região, optaram por um silêncio cauteloso, temendo que uma aliança aberta com os Imeressi acabe trazendo ataques para seu próprio território. Enquanto isso, China e Rússia intensificaram seus contatos com o Irã, mas com objetivos geopolíticos próprios, não humanitários. Analistas da Rand Corporation afirmam que Teherã está jogando com o tempo, esperando que o Ocidente se fragmente politicamente antes de qualquer negociação real. O clima nos bastidores diplomáticos é de desconfiança, exaustão e cinismo. Washington, por sua vez, já não acredita em mediação. O Conselho de Segurança Nacional declarou que as ações falam mais alto que as notas diplomáticas. Com isso, a lógica da dissuasão deu lugar à lógica da destruição cirúrgica. O risco de guerra total não é mais uma especulação. É uma equação matemática de retaliação. A cada novo ataque Houthi, a resposta dos Ilassinariua se intensifica. O Irã se aproxima de seus aliados, e Israel se prepara para o pior. Se um único navio americano for afundado, ou se um míssil atingir solo israelense em cheio,
As engrenagens do conflito vão girar além do ponto de retorno. Após semanas de provocação e intensificação dos ataques Houthi, a resposta americana finalmente chegou à sua fase final, o dia da vingança. O Departamento de Defesa do ZEU, em uma reunião secreta com a Casa Branca, ordenou um contra-ataque irreversível. O Comando Estratégico Americano, STRATCOM, ativou suas opções mais letais, enquanto a Marinha dos Estados Unidos posicionava mais de 15 navios de guerra no Mar Vermelho e ao longo da costa iemenita. Às 03h00, a operação começou com uma série de bombardeios aéreos simultâneos, com caças F-35C e F-16 disparando bombas guiadas por laser GBU-57, as mais poderosas da aeronáutica americana, contra silos de mísseis subterrâneos dos Houthis. Esses bombardeios criaram uma sequência de explosões de alta magnitude, iluminando o céu noturno do Iêmen e devastando sistemas de lançamento de mísseis móveis. Enquanto os aviões de combate sobrevoavam, o USS George H.W. Bush, um dos maiores porta-aviões da Marinha Americana, lançou uma ofensiva de mísseis de cruzeiro Tomahawk. Esses mísseis, com alcance de mais de 1.600 km, atingiram alvos estratégicos como bases de comando, áreas de lançamento de drones e centros de controle Houthi. A mensagem era clara: não há mais espaço para negociações. A destruição era o único caminho restante. Mas a fase final da retaliação não foi apenas aérea. Submarinos nucleares como o USS Louisiana posicionaram-se no litoral, disparando mísseis balísticos Trident II em um movimento de destruição de alvos remotos, como instalações de defesa aérea e comunicações. Esses mísseis têm uma precisão de menos de 10 metros, tornando-os letalmente eficazes contra instalações subterrâneas e fortificações. Porém, o verdadeiro truque do Dia da Vingança foi a ativação do Programa de Guerra Cibernética, onde a NSA e a CIA combinaram forças para lançar um cyberataque de escala global, comprometendo sistemas de radar e satélites dos Houthis e do Irã. Em poucos minutos, os sistemas de defesa Houthi foram cegados, tornando-os incapazes de identificar alvos em movimento e interagir com seus drones. No campo terrestre, equipes de forças especiais dos Ibirs e UB realizaram operações de infiltração para desmantelar as redes de comando restantes. Equipados com dispositivos de jamming e EMP, pulso eletromagnético, eles neutralizaram os pontos de controle em tempo real, desconectando os Houthis da sua rede de comunicação com Teherã. Em resposta, o Irã fez uma ameaça pública dizendo que qualquer ação americana seria considerada um ataque direto à sua soberania, mas já estava claro para os líderes de Teherã que as capacidades dos Ikonewa eram esmagadoras e incontroláveis. A pressão aumentava, e com cada movimento, o risco de escalada global se aproximava. O Mar Vermelho, nomeado assim por razões geográficas e históricas, ganhou novamente sua coloração, desta vez manchada por guerra, fogo e destruição. Nas últimas semanas, mais de 60 ataques confirmados aconteceram em suas águas, transformando uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo em um corredor militarizado, vigiado por satélites, drones e navios de guerra. O que antes era tráfego comercial entre Ásia, Europa e África, agora virou um campo de batalha naval do século XXI. Os efeitos colaterais são massivos. Segundo dados do FMI, mais de 200 bilhões de dólares em comércio global foram afetados diretamente com os desvios logísticos. Empresas cancelaram frotas inteiras. Seguro marítimo triplicou. Produtos básicos como trigo, combustível e componentes eletrônicos começaram a faltar em diversas regiões da África e do Oriente Médio. O impacto não é só regional. O preço está chegando até as prateleiras da Europa e dos Estados Unidos. Mas há algo ainda mais perigoso do que a economia afetada: a normalização da guerra como instrumento de dissuasão. O ataque ao USS Eisenhower foi a gota d'água. A resposta americana, avassaladora. E o mundo mais uma vez percebeu que estamos mais próximos de uma nova era de conflitos assimétricos, prolongados e sem fronteiras. Os drones não têm bandeiras. Os ataques vêm sem aviso. E os inimigos muitas vezes não estão em uniformes, mas sim em servidores, satélites e portos civis. Os Houthis ainda controlam boa parte da costa do Iêmen. Seus arsenais foram reduzidos, mas não eliminados. O Irã ainda nega envolvimento, mas segue sendo o centro da equação, financiando, treinando e armando os grupos que desafiam o Ocidente. Israel permanece em estado de alerta permanente. E a aliança, a OTAN, agora enfrenta o dilema de manter a presença ou escalar o conflito, sabendo que ambos os caminhos têm alto custo.
O Mar Vermelho se tornou um espelho da nova geopolítica global, instável, tecnológica, silenciosa e explosiva. É uma guerra onde o preço da paz é mais alto que o custo da retaliação. E enquanto navios tentam retornar às rotas comerciais, satélites e caças sobrevoam as mesmas águas, prontos para o próximo disparo, o próximo ataque. A próxima manchete, ataque ao porta-aviões dos Irai, acendeu um pavio que não será facilmente apagado. O Mar Vermelho, antissímbolo de rotas comerciais, agora carrega o peso de uma guerra silenciosa, tática e crescente. A resposta americana foi rápida, devastadora e precisa. Mas o conflito ainda não terminou. O Irã observa, Israel se prepara. E os aliados do Ocidente reposicionam suas peças. O mundo entrou numa nova fase, onde cada míssil lançado tem o poder de arrastar nações inteiras para dentro do fogo. A pergunta agora não é se haverá uma próxima ofensiva. É quando e até onde ela vai chegar. Um míssil disparado pelos Houthis atingiu um porta-aviões dos Estados Unidos no Mar Vermelho. O que parecia impossível aconteceu. E a resposta americana foi brutal. Caças de quinta geração, mísseis Tomahawk, drones de ataque e forças especiais foram liberados sem aviso. Foi o início de uma operação massiva, o dia da vingança. E agora o mundo segura a respiração, porque esse ataque pode ser só o começo de algo muito maior. Foi no início da manhã que um míssil balístico, lançado do norte do Iêmen por forças Houthis, riscou o céu do Mar Vermelho. O alvo, o USS Dwight D. Eisenhower, um dos mais poderosos porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, posicionado para dissuadir ataques. Apesar das defesas aéreas, a explosão atingiu o convés lateral e deixou feridos a bordo. Uma escalada sem precedentes. Impacto gerou pânico e imediata resposta de alerta máximo em toda a 5ª Frota Naval Americana. Satélites dos Snell detectaram novos lançamentos a partir da costa de Hudaida, indicando múltiplas tentativas de saturação. Foi nesse momento que o comando do CENTCOM confirmou. Isso foi um ataque direto aos Estados Unidos. A resposta será total. Até aquele dia, os Houthis eram tratados como uma ameaça regional, mas agora cruzaram a linha vermelha dos Ewasibiriwa. A retaliação não viria em horas, mas em minutos. Drones MQ-9 Reapers foram os primeiros a levantar voo em resposta. O que os Ewaskiriu lançaram a seguir não foi apenas um contra-ataque. Foi o início de uma nova fase da guerra no Oriente Médio. Minutos após o impacto no USS Dwight D. Eisenhower, os Ileiua iniciaram a Operação Vingança Instantânea, ativando o protocolo de resposta a ataques diretos contra ativos estratégicos navais. As ordens vieram direto do Comando Central, CENTCOM, neutralizar os centros de lançamento dos Houthis, com força total e sem aviso prévio. A primeira onda foi composta por caças F-35C de quinta geração, partindo da própria Eisenhower, mesmo avariada, e de sua escolta aérea. Esses caças penetraram o espaço aéreo do Iêmen, utilizando manobras stealth, e lançaram munições guiadas por GPS contra instalações de radar e silos de mísseis balísticos ao norte de Hudaida. A segunda onda envolveu drones MQ-9 Reaper, armados com mísseis Hellfire, focados em alvos móveis, comboios rebeldes, lançadores em camuflagem e centros de comando subterrâneos. Imagens térmicas captadas por satélites revelaram explosões em cadeia, indicando acertos diretos em estoques de armamento iraniano. Simultaneamente, o destroyer USS Carney, em posição de escolta no Mar Vermelho, lançou mísseis Tomahawk em um ataque coordenado com as forças aéreas. Os alvos incluíam depósitos de drones suicidas, radares costeiros e armazéns subterrâneos abastecidos pelo Irã. A mensagem era clara: nenhum ponto do território sob domínio Houthi seria seguro. A retaliação era cirúrgica, mas implacável. A força de resposta dos Estados Unidos não se baseia apenas em volume, mas em precisão cirúrgica e letalidade estratégica. Entre os armamentos empregados na operação, destacaram-se os mísseis Tomahawk Block 4, capazes de viajar mais de 1.600 km com correção de rota em tempo real. Esses mísseis podem mudar de alvo em pleno voo, adaptando-se à movimentação do inimigo, com apoio de inteligência artificial embarcada. Outra estrela do ataque foi o F-35C Lightning II, avião furtivo com sensores 360 e sistema de fusão de dados em tempo real. Esses caças lançaram JDAMs, Joint Direct Attack Munitions, bombas inteligentes que convertem projéteis convencionais em armas de precisão. Elas atingiram bunkers enterrados, centros de comando subterrâneos
e pistas de lançamento improvisadas em áreas civis abandonadas. Na retaguarda, drones MQ-9 Reaper operavam em dupla função, ataque e observação. Com autonomia de mais de 24 horas, esses drones vasculhavam o deserto iemenita em busca de sinais de calor e rádio. Ao menor sinal de atividade hostil, um míssil Hellfire era disparado, com margem de erro inferior a 1 metro. Por trás dos lançadores móveis, drones e mísseis balísticos dos Houthis, existe uma sombra que paira desde Teherã. Relatórios da inteligência americana confirmam que o Corpo da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, é o cérebro logístico por trás da força dos Houthis. Não apenas fornece os armamentos, mas também treinamento, informações de alvo em tempo real e peças para montagem local. O Irã usa embarcações camufladas como cargueiros civis para traficar tecnologia militar pelo Golfo de Aden, sensores de navegação, detonadores, chips de orientação e até peças inteiras de mísseis são descarregadas em portos controlados pelos rebeldes. Além disso, analistas indicam que o navio espião iraniano Behshad, posicionado no Mar Vermelho, tem papel ativo no fornecimento de alvos às forças Houthi. O objetivo é claro: desestabilizar rotas comerciais e aumentar o custo da influência ocidental na região. Para Teherã, quanto mais caro for para os iraquianos manter sua presença militar, melhor. E enquanto a mídia internacional foca nos rebeldes iemenitas, o Irã movimenta as peças do seu xadrez geopolítico silenciosamente. Enquanto os Iziwal contam com a mais alta tecnologia bélica do planeta, os Houthis apostam em estratégias assimétricas de guerra de desgaste. A principal arma nesse cenário são os drones kamikazes de baixo custo, como os Shahed 136, fornecidos pelo Irã. Pequenos, letais e baratos, esses UAVs voam a baixa altitude e são programados para atingir alvos com explosivos de fragmentação. Eles não precisam de piloto, nem de pistas formais. Podem ser lançados de estradas, montanhas ou embarcações de pequeno porte. Com autonomia de até 1000 quilômetros, esses drones conseguem contornar sistemas de defesa convencionais, chegando muitas vezes indetectados. Massa. Criam uma cortina aérea que sobrecarrega os sensores dos navios da coalizão, forçando respostas múltiplas e rápidas. Outro trunfo são os navios bomba não tripulados, basicamente lanchas carregadas de explosivos com sensores ópticos e navegação assistida. Essas embarcações pequenas e velozes se aproximam furtivamente dos cargueiros ou navios de guerra antes de se detonarem. Os alvos preferidos: comboios, civis e petroleiros, o que gera medo, caos comercial e pressão internacional contra o Simewa e seus aliados. A ofensiva dos Houthis e a retaliação dos Simewa transformaram o Mar Vermelho em uma zona de guerra viva, forçando centenas de navios cargueiros a desviar suas rotas tradicionais. A travessia pelo Bab al-Mandeb, o estreito estratégico entre o Mar Vermelho e o Golfo de Aden, concentra cerca de 12% de todo o comércio marítimo mundial. Desde o início da campanha Houthi, mais de 150 empresas de navegação, incluindo gigantes como Maersk e MSC, cancelaram ou redirecionaram suas rotas. O desvio padrão agora passa pela extremidade sul da África, contornando o Cabo da Boa Esperança, em um trajeto que adiciona até 12 dias extras de viagem. Esse atraso aumenta os custos operacionais em mais de US$ 1 milhão por embarcação, considerando combustível, seguro e logística. Além disso, o valor dos fretes disparou, refletindo em alta nos preços de alimentos, energia, combustíveis e produtos eletrônicos em todo o mundo. Mas o impacto vai além da economia. O que era apenas uma zona de tensão se tornou o novo Suez, uma artéria vulnerável do comércio global. Para países da Europa e da Ásia, o bloqueio parcial da região é um golpe silencioso na cadeia de suprimentos, afetando desde automóveis até remédios essenciais. E o mais alarmante: nenhum sistema internacional atual consegue garantir segurança plena na área sem presença militar constante. A paralisação parcial do Mar Vermelho também repercute diretamente em acordos diplomáticos e balanças comerciais. A China, por exemplo, que depende dessa via para escoar energia e mercadorias, pressiona nos bastidores por uma resolução, sem romper com o Irã. Enquanto isso, países africanos e árabes, com economias frágeis, enfrentam crises alimentares e escassez de insumos básicos, alimentando o risco de novas instabilidades regionais. Diferente das guerras convencionais do passado, a atual resposta do Zewal segue um padrão silencioso, preciso e devastador, batizado informalmente no Pentágono como martelo invisível. Essa doutrina de ataque combina força aérea stealth,
guerra eletrônica e sabotagem via inteligência operacional. A ideia não é apenas destruir infraestrutura, mas paralisar sistemas críticos sem alertar o inimigo até o último segundo. Tudo começa com drones de vigilância como o RQ-4 Global Hawk, que sobrevoam a região a 18 mil metros de altitude, mapeando cada metro quadrado do território rebelde. Esses drones transmitem dados em tempo real para centros de comando flutuantes nos porta-aviões, onde algoritmos de IA cruzam padrões térmicos, de rádio e imagem. Quando um alvo é validado, seja um centro de comando móvel ou um comboio de munições, entra em ação o martelo, mísseis JASSM-R e bombas GBU-57 de penetração profunda, em solo. As operações de sabotagem são conduzidas por forças especiais e por aliados locais infiltrados nas linhas Houthi. Essas equipes utilizam dispositivos EMP portáteis para interromper comunicações, implantes GPS reversos para rastrear, carregamentos e malware embarcado em drones capturados para causar falhas sistêmicas. O resultado é brutal. Ataques simultâneos, coordenados e inesperados, que deixam os Houthis cegos, surdos e vulneráveis antes mesmo da explosão final. Guerra no Mar Vermelho não se resume a bombas e mísseis. Ela é travada, cada vez mais, no espaço invisível das ondas eletromagnéticas, sinais criptografados e inteligência de máquina. Pela primeira vez na história, navios mercantes e destroyers se tornaram plataformas móveis de guerra cibernética, onde o campo de batalha é digital e letal. Os EUA, liderando a coalizão ocidental, ativaram protocolos de guerra eletrônica total, EW Full Spectrum, para neutralizar os ataques assimétricos Houthi. Na prática, isso significa que cada drone que decola de território rebelde enfrenta uma barreira invisível, radares AESA com sistemas de interferência ativa, como o AN/SPY-6, instalado nos destroyers Arleigh Burke. Esses radares não apenas detectam, mas distorcem o sinal dos drones e tomam controle do sistema de navegação, fazendo com que retornem à origem ou caiam no mar. Além disso, navios como o USS Carney agora usam sistemas SEAWIP Block Terceri, capazes de cegar os sensores de mísseis balísticos antes do impacto. No campo ofensivo, os Sulmeja também estão empregando drones de contra-inteligência como o MALDI-J, que se passam por aeronaves de combate para atrair os sensores inimigos. Esses fantasmas eletrônicos permitem que caças reais ataquem alvos sem serem detectados. Ao mesmo tempo, algoritmos de machine learning integrados ao sistema Aegis dos cruzadores Ticonderoga antecipam padrões de lançamento de mísseis e criam interceptações antes mesmo do radar convencional captá-los. Do lado Houthi, a guerra tecnológica também evoluiu, com o apoio direto do Irã. Relatórios indicam o uso de sistemas de triangulação de alvo baseados em UAVs de reconhecimento, aliados a softwares de reconhecimento facial e movimento para identificar operadores ocidentais. Além disso, há indícios de que os Houthis estejam empregando drones aquáticos com inteligência embarcada, programados para navegar autonomamente por até 72 horas, evitando radares até o momento do impacto. A guerra no Mar Vermelho marcou a transição definitiva de uma era militar para outra. A era da IA, tática autônoma em campo de batalha real. Esqueça generais com mapas. Agora, decisões de ataque, defesa e contra-ataque são tomadas em microsegundos por sistemas inteligentes, alimentados por dados de satélites, drones e radares marítimos. O Pentágono ativou o projeto Sentinel, uma IA integrada que funde todos os sensores do teatro de operações em um único cérebro digital. Essa IA, conectada a destroyers, drones e caças stealth, identifica ameaças, calcula rotas de interceptação, reconhece padrões e autoriza respostas autônomas limitadas, mesmo com sinal de comando comprometido. Por exemplo, se um drone kamikaze for detectado a 10 km de um comboio, o sistema analisa sua trajetória, clima, vento, velocidade e tipo de carga, e lança um contra-drone com interceptação por choque, ou ECM. Tudo isso acontece sem intervenção humana direta, reduzindo o tempo de reação de minutos para segundos e multiplicando o sucesso defensivo. Mas o uso de IA não se limita à defesa. Em modo ofensivo, os EWIS-UA utilizam algoritmos preditivos baseados em aprendizado profundo, Deep Learning, para identificar alvos de alto valor ocultos entre estruturas civis. Esses sistemas analisam milhares de imagens de satélite e variações térmicas ao longo do tempo, detectando até o padrão de movimentação de uma caminhonete que transporta líderes Houthi entre bases móveis.
Com isso, mísseis guiados por IA são lançados com algoritmos que recalculam a rota a cada segundo, garantindo precisão mesmo com bloqueio de GPS ou interferência eletromagnética. Do lado dos Houthis, a inteligência artificial aparece de forma rudimentar, mas eficiente. Softwares de rastreamento baseados em IA, fornecidos por engenheiros iranianos, são usados para mapear comportamento de comboios navais, identificando horários, rotas e janelas de vulnerabilidade. Em ataques recentes, drones suicidas foram programados para aguardar dias em modo stand-by, até que sensores acústicos e ópticos detectassem o som exato de motores dos navios designados. Essa é a guerra onde o inimigo é invisível e os algoritmos lutam no lugar dos soldados. Quem errar o código, perde o navio. Quem otimizar o sistema, domina o mar. E no Mar Vermelho, a disputa não é só por território, é por supremacia algorítmica. Quando drones e mísseis não bastam, os Estados Unidos ativam seu trunfo silencioso. As forças especiais de operações clandestinas, como o SEAL Team 6, os Delta Force e comandos britânicos do SAS. Nos bastidores do conflito no Mar Vermelho, essas unidades vêm sendo implantadas em operações noturnas, silenciosas e cirúrgicas para neutralizar centros neurálgicos do comando Houthi. O foco: lideranças estratégicas, estoques móveis de armas, transmissões criptografadas e sabotagem física de drones e mísseis antes do lançamento. Em 6 de março, uma operação altamente sigilosa foi realizada em território controlado pelos Houthis, ao norte de Sadr. Usando helicópteros MH-60 Silent Hawk, com tecnologia de ruído reduzido, uma equipe dos SEALs foi inserida atrás das linhas inimigas com o objetivo de desativar um bunker de comunicações subterrâneo. A missão contou com apoio de satélites espias e UAVs silenciosos que transmitiam dados em tempo real, além de tradutores nativos e sensores térmicos portáteis. Uma vez em solo, os comandos se infiltraram por uma rota previamente identificada por IA como zona morta de patrulhamento. Durante a entrada no complexo, dispositivos de interferência foram instalados em pontos críticos, derrubando temporariamente as transmissões internas dos Houthis. Em menos de 18 minutos, o centro foi destruído com cargas de termitas silenciosas, sem chamar atenção de reforços, e com extração aérea feita via drone de carga Ghost X, controlado remotamente. Além disso, o SAS britânico realizou pelo menos 2 missões de reconhecimento avançado em Hudaidah e Ras Shah, monitorando movimentação de comboios iranianos e mísseis ocultos entre construções civis. Operando disfarçados, com identidade local e suporte de inteligência da CIA, os comandos britânicos plantaram beacons de localização invisíveis aos radares, que permitiram, 24 horas depois, um ataque aéreo de precisão. Esse tipo de operação, conhecida como pinça invisível, combina espionagem humana, infiltração física e retaliação de longo alcance sem levantar suspeitas locais. É a guerra, onde quem aparece, morre, e quem some, vence. Esses soldados não são vistos, não são reconhecidos, e se tudo der certo, ninguém jamais saberá que estiveram lá. Embora o ataque tenha sido direto contra um porta-aviões do Z, Israel observa cada movimento com o dedo no gatilho. Localizado a poucas centenas de quilômetros do Mar Vermelho, o país entende que qualquer instabilidade prolongada na região é uma ameaça direta à sua segurança nacional. E não é para menos, os Houthis já lançaram mísseis balísticos e drones em direção a Eilat, no sul de Israel, em pelo menos 7 ocasiões nos últimos 3 meses. Para responder, Israel ativou em modo contínuo o sistema de defesa de múltiplas camadas, composto pelo Domo de Ferro, o Ronda de Davi e os interceptores Arrow 2 e Arrow 3, especializados em mísseis de longo alcance. O monitoramento do sul do país foi reforçado com balões de vigilância, radares de ultra-alta frequência e interceptadores posicionados em navios da Marinha Israelense, próximos à costa. Satélites espiões, OFEC sobrevoam o Iêmen 4 vezes por dia, rastreando lançamentos suspeitos, movimentações anormais e estruturas novas escondidas entre casas civis. Mas o medo de Israel vai além dos Houthis. O receio real é o de que o ataque contra os Inemiwa desencadeie um efeito dominó regional, ativando os demais braços da aliança pró-Irã, Hezbollah no Líbano, milícias xiitas no Iraque e na Síria, e até Hamas em Gaza. O governo israelense já compartilhou com Washington relatórios de inteligência sugerindo um alinhamento tático não declarado entre esses grupos. Uma coordenação velada que pode explodir com um único disparo mal calculado.
Segundo fontes do Mossad, há indícios de que Teherã esteja empurrando seus aliados para testarem as linhas vermelhas do Ziprus-Laguil e de Israel simultaneamente, sobrecarregando suas defesas e seus canais diplomáticos. Nesse contexto, Israel tem intensificado seus treinamentos conjuntos com os Nasser Miwa, simulando cenários de guerra em múltiplas frentes e ataques simultâneos com mísseis e drones suicidas. Caças F-35I Adir da Força Aérea Israelense foram realocados para bases avançadas no sul, com capacidade de atingir o Iêmen sem escalas. A ideia é clara: se os Ikio e Siua forem puxados para uma guerra total, Israel não ficará esperando. Ele atacará junto, ou antes. A resposta norte-americana ao ataque Houthi não foi solitária. Dentro de 48 horas, aliados da OTAN e parceiros estratégicos da coalizão internacional ativaram planos conjuntos de proteção marítima e retaliação ofensiva. O Reino Unido foi o primeiro a se posicionar militarmente, destacando os destroyers HMS Diamond e HMS Richmond para o Mar Vermelho, com autorização para interceptar ameaças e realizar ataques preventivos. Esses navios fazem parte da classe Type 45, equipada com o avançado sistema de mísseis Sea Viper e radares de rastreamento multiobjetivo. A França, por sua vez, mobilizou a fragata multimissão Alsace, com sistemas Aster 15 e 30 especializados em interceptar mísseis de cruzeiro e balísticos. Com base em Djibouti, as forças especiais francesas também foram colocadas em alerta máximo, prontas para operações de sabotagem silenciosa ou resgate de navios civis sequestrados. Fontes da inteligência naval francesa confirmaram que navios franceses interceptaram drones Houthi próximos ao estreito de Bab al-Mandeb, evitando pelo menos 3 colisões com cargueiros europeus. A OTAN, embora oficialmente não envolvida em combate direto, ativou canais logísticos e de compartilhamento de inteligência com os EUEA e seus aliados. Centros de comando em Nápoles e Norfolk passaram a integrar uma rede de monitoramento constante, conectando satélites, navios, aviões e sensores submarinos para detectar ameaças em tempo real. Além disso, Grécia, Itália e Países Baixos enviaram navios de escolta para comboios comerciais, sinalizando que a segurança das rotas globais se tornou um interesse comum do Ocidente. O Comando Europeu, EUCOM, também realizou reuniões de emergência com o Comando Central Americano, CENTCOM, elaborando um protocolo unificado de resposta escalonada para novos ataques Houthi. Esse protocolo permite ações conjuntas, desde o uso coordenado de drones até lançamentos simultâneos de mísseis de cruzeiro a partir de plataformas navais e aéreas. A mensagem que os aliados enviam ao mundo é inequívoca: se os Houthis ou seus patrocinadores tocarem em nossos navios, a resposta será coletiva e avassaladora. Nos círculos mais fechados da inteligência ocidental, um termo tem ganhado força: a frente tripla. Essa expressão define o cenário em que 3 braços armados diretamente influenciados pelo Irã, Hezbollah, Houthis e milícias xiitas, no Iraque, coordenem ofensivas simultâneas contra alvos dos IOSIWA, Israel e aliados europeus. O risco é calculado: forçar o Ocidente a dividir forças, sobrecarregar suas defesas e criar um colapso operacional em múltiplas frentes. No Líbano, o Hezbollah mantém cerca de 150 mil foguetes e mísseis táticos apontados para o norte de Israel. Desde o início das operações americanas contra os Houthis, houve um aumento significativo na movimentação de comboios militares nas fronteiras libanesas, segundo imagens de satélite divulgadas pelo IDF. Fontes israelenses afirmam que a milícia libanesa já está em alerta máximo e recebeu sinais verdes de Teherã para agir caso a escalada continue. Simultaneamente, no Iraque e na Síria, milícias xiitas ligadas à Força Quds, o braço de operações externas da Guarda Revolucionária do Irã, começaram a se rearmar com mísseis de médio alcance. Esses grupos, como a Kataib e Hezbollah, já demonstraram capacidade de atacar bases americanas com foguetes iranianos do tipo Fateh 110. A presença americana em bases como Al-Assad e Erbil já foi parcialmente reduzida, com reforço em sistemas Serram para defesa aérea rápida. Enquanto isso, o Irã mantém-se oficialmente em silêncio, negando envolvimento direto e alegando que os grupos são independentes. No entanto, escutas recentes da NSA interceptaram transmissões entre agentes iranianos e líderes do Hezbollah e dos Houthis, demonstrando coordenação estratégica e compartilhamento de inteligência em tempo real.
A suspeita é que o Irã esteja testando os limites do Ocidente sem se expor diretamente, usando a guerra por procuração como arma geopolítica de desgaste. A formação de uma frente tripla mudaria completamente o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Com 3 regiões em chamas ao mesmo tempo, o Ocidente seria forçado a redistribuir forças, abrir novas linhas de suprimento e aumentar exponencialmente seus custos de operação militar. Seria o cenário perfeito para o Irã se firmar como potência regional, sem jamais declarar guerra diretamente. Nos bastidores da guerra no Mar Vermelho, potências globais tentaram agir silenciosamente para conter o conflito. Mas as pontes da diplomacia começaram a ruir uma a uma. Nos primeiros dias após os ataques Houthi, emissários dos Emirados da União Europeia, da ONU e até de Omã, procuraram intermediar uma pausa estratégica para evitar uma escalada maior. Mas nenhuma proposta foi aceita. Os Houthis se recusaram a recuar, e o Irã permaneceu em silêncio estratégico. A ONU propôs um cessar-fogo técnico de 72 horas, com supervisão internacional e corredores marítimos seguros. No entanto, enquanto os termos eram debatidos, novos ataques contra navios comerciais ocidentais ocorriam, tornando as propostas diplomáticas obsoletas. O secretário-geral das Nações Unidas declarou que o conflito está à beira de uma escalada incontrolável, mas sua voz foi abafada pelas explosões no Mar Vermelho. A Arábia Saudita e os Emirados Árabes, tradicionalmente parceiros ativos na região, optaram por um silêncio cauteloso, temendo que uma aliança aberta com os Emirados acabe trazendo ataques para seu próprio território. Enquanto isso, China e Rússia intensificaram seus contatos com o Irã, mas com objetivos geopolíticos próprios, não humanitários. Analistas da Rand Corporation afirmam que Teherã está jogando com o tempo, esperando que o Ocidente se fragmente politicamente antes de qualquer negociação real. O clima nos bastidores diplomáticos é de desconfiança, exaustão e cinismo. Washington, por sua vez, já não acredita em mediação. O Conselho de Segurança Nacional declarou que as ações falam mais alto que as notas diplomáticas. Com isso, a lógica da dissuasão deu lugar à lógica da destruição cirúrgica. O risco de guerra total não é mais uma especulação. É uma equação matemática de retaliação. A cada novo ataque Houthi, a resposta dos Ilacinariua se intensifica. O Irã se aproxima de seus aliados, e Israel se prepara para o pior. Se um único navio americano for afundado, ou se um míssil atingir solo israelense em cheio, as engrenagens do conflito vão girar além do ponto de retorno. Após semanas de provocação e intensificação dos ataques Houthi, a resposta americana finalmente chegou à sua fase final, o dia da vingança. O Departamento de Defesa do ZEU, em uma reunião secreta com a Casa Branca, ordenou um contra-ataque irreversível. O Comando Estratégico Americano, STRATCOM, ativou suas opções mais letais, enquanto a Marinha dos Emirados Unidos posicionava mais de 15 navios de guerra no Mar Vermelho e ao longo da costa iemenita. Às 03h00, a operação começou com uma série de bombardeios aéreos simultâneos, com caças F-35C e F-16, disparando bombas guiadas por laser GBU-57, as mais poderosas da aeronáutica americana, contra silos de mísseis subterrâneos dos Houthis. Esses bombardeios criaram uma sequência de explosões de alta magnitude, iluminando o céu noturno do Iêmen e devastando sistemas de lançamento de mísseis móveis. Enquanto os aviões de combate sobrevoavam, o USS George H.W. Bush, um dos maiores porta-aviões da Marinha Americana, lançou uma ofensiva de mísseis de cruzeiro Tomahawk. Esses mísseis, com alcance de mais de 1.600 km, atingiram alvos estratégicos como bases de comando, áreas de lançamento de drones e centros de controle Houthi. A mensagem era clara: não há mais espaço para negociações. A destruição era o único caminho restante. Mas a fase final da retaliação não foi apenas aérea. Submarinos nucleares como o USS Louisiana posicionaram-se no litoral, disparando mísseis balísticos Trident II em um movimento de destruição de alvos remotos, como instalações de defesa aérea e comunicações. Esses mísseis têm uma precisão de menos de 10 metros, tornando-os letalmente eficazes contra instalações subterrâneas e fortificações. Porém, o verdadeiro truque do dia da vingança foi a ativação do Programa de Guerra Cibernética, onde a NSA e a CIA combinaram forças para lançar um cyberataque de escala global, comprometendo sistemas de radar e satélites dos Houthis e do Irã. Em poucos minutos, os sistemas de defesa Houthi foram cegados, tornando-os incapazes de identificar alvos em movimento e interagir com seus drones.
No campo terrestre, equipes de forças especiais dos Ibers e Uber realizaram operações de infiltração para desmantelar as redes de comando restantes. Equipados com dispositivos de jamming e EMP, pulso eletromagnético, eles neutralizaram os pontos de controle em tempo real, desconectando os Houthis da sua rede de comunicação com Teherã. Em resposta, o Irã fez uma ameaça pública dizendo que qualquer ação americana seria considerada um ataque direto à sua soberania, mas já estava claro para os líderes de Teherã que as capacidades dos Iconeuá eram esmagadoras e incontroláveis. A pressão aumentava, e com cada movimento, o risco de escalada global se aproximava. O Mar Vermelho, nomeado assim por razões geográficas e históricas, ganhou novamente sua coloração, desta vez manchada por guerra, fogo e destruição. Nas últimas semanas, mais de 60 ataques confirmados aconteceram em suas águas, transformando uma das rotas comerciais mais movimentadas do mundo em um corredor militarizado, vigiado por satélites, drones e navios de guerra. O que antes era tráfego comercial entre Ásia, Europa e África, agora virou um campo de batalha naval do século XXI. Os efeitos colaterais são massivos. Segundo dados do FMI, mais de 200 bilhões de dólares em comércio global foram afetados diretamente com os desvios logísticos. Empresas cancelaram frotas inteiras. Seguro marítimo triplicou. Produtos básicos como trigo, combustível e componentes eletrônicos começaram a faltar em diversas regiões da África e do Oriente Médio. O impacto não é só regional. O preço está chegando até as prateleiras da Europa e dos Estados Unidos. Mas há algo ainda mais perigoso do que a economia afetada: a normalização da guerra como instrumento de dissuasão. O ataque ao USS Eisenhower foi a gota d'água. A resposta americana, avassaladora. E o mundo mais uma vez percebeu que estamos mais próximos de uma nova era de conflitos assimétricos, prolongados e sem fronteiras. Os drones não têm bandeiras. Os ataques vêm sem aviso. E os inimigos muitas vezes não estão em uniformes, mas sim em servidores, satélites e portos civis. Os Houthis ainda controlam boa parte da costa do Iêmen. Seus arsenais foram reduzidos, mas não eliminados. O Irã ainda nega envolvimento, mas segue sendo o centro da equação, financiando, treinando e armando os grupos que desafiam o Ocidente. Israel permanece em estado de alerta permanente. E a aliança EUA-OTAN agora enfrenta o dilema de manter a presença ou escalar o conflito, sabendo que ambos os caminhos têm alto custo. O Mar Vermelho se tornou um espelho da nova geopolítica global, instável, tecnológica, silenciosa e explosiva. É uma guerra onde o preço da paz é mais alto que o custo da retaliação. E enquanto navios tentam retornar às rotas comerciais, satélites e caças sobrevoam as mesmas águas, prontos para o próximo disparo, o próximo ataque, a próxima manchete. Ataque ao porta-aviões do Irai acendeu um pavio que não será facilmente apagado. O Mar Vermelho, antissímbolo de rotas comerciais, agora carrega o peso de uma guerra silenciosa, tática e crescente. A resposta americana foi rápida, devastadora e precisa. Mas o conflito ainda não terminou. O Irã observa. Israel se prepara. E os aliados do Ocidente reposicionam suas peças. O mundo entrou numa nova fase, onde cada míssil lançado tem o poder de arrastar nações inteiras para dentro do fogo. A pergunta agora não é se haverá uma próxima ofensiva. É quando e até onde ela vai chegar. Muito boa tarde. No momento 14h32, dia 29 de março de 2025. O comando nuclear está ativado. A OTAN, a NATO e o Pentágono. Todo o comando nuclear está posicionado contra 17 países da América do Sul, ao qual eles consagram que os seus territórios estão dominados pelo narcoterrorismo. Todos os narcoterroristas estão fadados à sumária posição, ou seja, eles vão ser todos sentenciados à pena de morte. Não há mais possibilidade de nenhum tipo de arguição, já que o Pleno da Corte dos Desembargadores do Supremo Tribunal Federal são parte do narcotráfico. Todos eles,
já com vastas provas. Então eles têm as suas sentenças já decretadas. Prisão e pena de morte, pena capital. Essas instruções já são fato que eles não querem se dar por iludidos. Eles estão vendo como estão procedendo com o México e é uma situação mundial, não é uma situação regional do governo Trump. Estamos falando da OTAN, da NATO e do Pentágono. Estamos falando do procedimento nuclear mundial. Está ativado. Então, ao estar ativado, se compromete toda a força de exército, marinha e aeronáutica ao abate através da pena capital de todo o conglomerado do narcotráfico. Então se sabe que o comando da capital não é quem está acautelado no presídio, o Marcola, ou o comando vermelho, que é o Fernandinho Beiramar. Não, eles estão acautelados nos presídios. O problema está quem os representa dos desembargadores, do Pleno da Corte do Supremo Tribunal Federal, dos governadores, prefeitos, redutos que utilizam do nome Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte, ADA, enfim, várias nomenclaturas. São 88 nomenclaturas e 10 superintendências da Polícia Federal a traficar, a prender armas, a prender drogas e colocar para revenda. E tudo isto com a anuência do príncipe do Líbano, o ex-presidente, que está também com o pedido de captura, o Michel Temer Lula, conjuntamente com outros. Mas todo este procedimento já está determinado. É uma posição de vários conselhos otorgados por provas irrefutáveis. E não há judiciário que possa se opor, porque são provas irrefutáveis de 60 agências de inteligência. Estas capturas, elas têm prêmio, pagamento em dólares, que vão ser arguidos. Todos aqueles que se evadirem da República Federativa do Brasil, quando forem localizados, eles, além de ser queima de arquivo, podem ser decapitados e as suas mãos também cortadas para proceder à identificação e cobrar o prêmio. Entenderam? Então, é um levante mundial, onde todos na comunidade europeia, a Nangreta, a van der Leyen, o Macron, o alemão, todos que tiverem posicionamento do narcotráfico em seus países, estão todos compelidos à mesma sorte em todo o planeta. O Ayatollah Khamenei, ele é narcoterrorista, também vai ser decapitado, seus braços serão cortados e ele tem prêmio a ser otorgado, tanto pela NATO, pelo Pentágono e pela OTAN. Então, já está o processo em curso, não tem retorno, sem retorno. Todo o tempo já esgotou. Foi formulado e foi formatado que o senhor Messias Bolsonaro assumisse a presidência da República Federativa do Brasil até o dia 27 de março. Isto não foi
feito. Então, agora não tem como retroceder. O Moacir e todo o seu corpo de ministros também tem a mesma sorte, porque todos eles estão inseridos no narcoterrorismo e todos eles têm a pena capital. Então, estão já no Vietnã, eles têm que fazer os acertos no Vietnã, não tem possibilidade de deixar o país, não fizeram nenhum negócio porque a assinatura do Moacir, ela é apócrifa. As suas digitais não é do Luiz Inácio Lula da Silva, a sua assinatura não é do Luiz Inácio Lula da Silva, e quem os acompanha é parte da Orcrim, cartel do Comando da Capital, do Comando Vermelho, da família do Norte, de 88 facções e 10 superintendências que praticam o narcotráfico em todo o território da República Federativa do Brasil e na Europa. Então tudo isto já é um fato. Então agora estamos já com o procedimento de captura e extração. Entenderam? E vocês âncoras, vocês que se venderam, emissoras de televisão, que sobreviveram e ganharam dinheiro da administração Bush, da administração Obama, da administração Biden, todos vocês já estão também com a mesma sorte. Ou seja, tem o mesmo destino. Maiores informações, entraremos em contato. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, é meu nome e sobrenome, em minúscula, Oscar Aníbal Tiapano, @gmail.com, plataforma Banco Mercado Pago. Meu Pix de sobrevivência, CPF 510 466 447 34, plataforma Banco Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Estamos tendo dificuldades, mas sabemos que está difícil para todo mundo. Agradecemos por todas as pessoas que estão colaborando. Eu estou ávido a agradecer a cada um pessoalmente quando isto tudo chegar ao desfecho. Muito obrigado, povo da República Federativa do Brasil. Muito obrigado a todos os países que querem se libertar deste conglomerado de terroristas que agora já vão ao encontro do capiroto, porque todos vocês, terroristas, narcotraficantes, vão pra puta que o pariu, seus filhas da puta! Entenderam? E vocês ficam se escondendo, jogando crianças que vendem cigarro de palha, que vendem cocaína malhada, que estão ali distraindo enquanto vocês estão traficando cocaína, espinha de peixe, que vocês vendem as melhores drogas e que o senhor Faro do cartel da albanês, né? O cartel lá da Ásia, diz que vai capar. Então, cuidado, não tem para onde fugir, a casa caiu geral. E se você quer discutir, quer estabelecer negociação, você primeiro tem que confessar. Tem que chegar e dizer sim, nós roubamos através das urnas eletrônicas incompleta, sem impressora. Fizemos isso, fomos pagos pela CIA, pela USAID, e todos eles já estão com a delação play-barganhe nos Estados Unidos, e que muitos se safaram da pena capital, outros não.
Então, nós estamos procedendo, é uma condição do cargo, não é de quem preside o cargo. O cargo tem vida própria e procede. Por favor, viralize isto o máximo possível. Hoje, 29 de março de 2025, horário 14 horas e 44 minutos. Fiquem com Yahushua HaMashiach. Senhora Generala do Supremo Tribunal Militar, a senhora está supraconstitucional. A senhora, em tempo de guerra, porque a senhora está vendo que a casa caiu para o Supremo Tribunal Federal. Aconselho, cerque o Supremo Tribunal Federal, proceda com o acautelamento do Pleno da Corte, porque não há representatividade jurídica no Brasil. Acabou. Está tudo acabado. Entenderam? Vocês aí vão resolver se querem permanecer 30 anos administrando o Brasil. Mas saibam, tudo é através da inteligência artificial que vai fazer a contabilidade, pagamento e também formatar o crescimento brasileiro. E certamente que enquanto esteve na administração das Forças Armadas do Brasil, o Brasil cresceu em anos, 20, 40, 50 anos de prosperidade. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Se não fosse meu Jesus, que seria de mim? Pois a força do mal não teria mais fim. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Ele tanto me amou, oh que graça singular, pois ferido foi na cruz, a fim de me salvar. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Em Jesus posso confiar, sua lei observar, sempre pronto a atentar ao que Jesus mandar. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Meu Jesus é tudo para mim, por confiar em seu imenso amor. Vou dizer a todo mundo, enfim, Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor. Eu sou forte, forte no Senhor, em quem posso confiar. Livre estou pra te amar, tua maravilha, maravilha de amor.
coração. Eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Na verdade, o que eu enfrentei, quando tudo parecia chegado ao fim, com o Senhor Jesus eu encontrei, e Ele estendeu sua mão para mim. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. O mundo é belo e farto de ilusão, abrigo e paz no coração só com Jesus. Tenho motivo de explicar minha emoção. Maravilhoso é pertencer a Jesus. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Sou um justo justificado em Jesus, sendo a razão do grande livramento. Feliz estou, me alegro em sua luz, com a certeza que em meu pensamento está. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador, que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador. Te busquei tanto de todo o coração, eu chorei muito te pedindo socorro. Fui assolado por tanta perseguição, e o perverso provocou-me humilhação. Mas o Senhor é o meu Pai celestial, sendo o único grande legislador, que pode salvar e destruir todo o mal, com o fogo santo do Consolador. Pai nosso
que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro.